E hoje aqui para falar conosco, nós temos o Dom Mário Spack, ele que é bispo diocesano de Paranavaí, no Paraná, teólogo e mestre em dogmática pela Gregoriana de Roma. Ele possui 3 pós-graduações na formação de presbíteros, e quando eu digo aqui presbíteros, eu estou falando padres ou sacerdotes, no aconselhamento pastoral, na cultura e meio de comunicação. É formado em filosofia, teologia, jornalista pela PUC do Paraná. Seja bem-vindo, Dom Mário. Boa noite a todos quantos estão participando dessa live, aqueles que acompanham aqui uma certa mesa virtual e quem está em qualquer lugar conosco nesse momento. O Dom Mário também foi secretário executivo do Regional Sul 2 do Paraná, da CNBB, foi reitor do Seminário Menor em São José, Ponta Grossa, no Paraná, presidente da Comissão de Presbíteros do Regional Sul 2 e secretário da Comissão de Presbíteros da Conferência Nacional, né, Dom Mário? Isso, eu fui secretário nacional dos padres, isso. Também conosco o professor Glauco, ele que é coordenador pedagógico do Instituto São José, em São José dos Campos, mestre em educação pela PUC São Paulo, formado em publicidade e propaganda, trabalhou como professor de História e Filosofia em redes públicas e particulares, tanto para o ensino fundamental quanto para os anos finais, ensino médio e curso pré-vestibular. Ele possui experiência como coordenador pedagógico de ensino médio em colégios particulares e hoje, né, no colégio da Rede Salesiana de Escolas no nosso Instituto São José. Formador de professor em várias escolas sobre metodologias ativas e o nosso atual ensino híbrido, né, Glauco, que entrou com tudo com a pandemia. Boa noite, Glauco, seja bem-vindo, que bom que você está conosco. Boa noite, irmã, boa noite, Daniele, Dom Mário, Josmar. Agradeço o convite, irmã Zenilde, e acredito que vai ser um bom bate-papo essa noite sobre a temática. Então, obrigado. Também conosco, Josmar Leite, ele não é professor, ele é jornalista, né? Josmar formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele atua como jornalista no Grupo RBS-TV por mais de 13 anos, com outras experiências na área. Boa noite, Josmar, seja bem-vindo. Muito obrigado, irmã Zenildes, pelo convite, e espero contribuir minimamente e aprender muito com vocês. E agora, né, a nossa mestra, prata da casa, do Centro Universitário Teresa d'Ávila, a nossa querida professora mestre Daniele Caroline dos Reis Bintencourt, graduada em jornalismo, pós-graduada em educomunicação, mestre em design, tecnologia e inovação, aqui pela Unifateia. E atuou como jornalista, né, na TV Aparecida, atua como professora no curso de jornalismo da Unifateia. Seja bem-vinda, professora Daniele. Acho que o seu microfone está fechado. Desculpe, mais uma vez. Boa noite, irmã. Já começo agradecendo a oportunidade, né, de estar aqui para essa noite de discussões, de reflexões e de conversas que eu imagino também que vai ser muito produtiva e muito rica para todos nós. Aproveito para cumprimentar, então, os meus colegas aqui de discussão nessa noite, professor Glauco, Josmar e Dom Mário Spack. É um prazer, de verdade, dividir com vocês, então, essa conversa de hoje. Então, programa Live Conexões, a segunda edição, para falarmos com a temática comunicação a serviço da vida. E, sobretudo, para refletirmos como estamos usando essa ferramenta tão importante nas nossas vidas. É um meio essencial, tanto para nos comunicarmos digitalmente, mas também ela é um componente necessário desde o nosso amanhecer até o anoitecer.
E sem dúvidas que esse programa ele não tem o objetivo de ter ideias conclusivas. Nós lançamos propostas, lançamos reflexões, a fim de que continuem reverberando nas nossas vidas, nas nossas ações, enfim, trazendo outras conexões. Portanto, nós começamos hoje a nossa conversa aqui. Eu vou pedir licença para vocês, vamos começar com Dom Mário. Dom Mário, se fôssemos falar o que é vida e o que é comunicação, de um lugar de um bispo, pastor, jornalista, teólogo, filósofo e, ao mesmo tempo, mestre em dogmática. Então, irmã Zenide, eu quero começar falando que exatamente hoje, 12 de fevereiro, a Rádio Vaticano está fazendo 90 anos de transmissão. É algo muito importante no mundo da comunicação, porque a Rádio Vaticana é a voz do bem, é a voz dos papas, desde que existem gravadores, eles têm gravados as vozes do Papa. São 8 papas desde que foi criada, e a Rádio Vaticana, durante todo esse tempo, ela é uma promotora da comunicação da vida. Então, essa pergunta tão ampla que você me fez, eu respondo do lugar onde estou, atuando como bispo numa diocese no noroeste do Paraná. E o meu ponto de vista, então, é esse, né? De alguém que está trabalhando diretamente também com a comunicação, porque eu sou jornalista, e jornalista só é alguém que é apaixonado pela comunicação, senão a gente não segue em frente nessa profissão. Eu vejo hoje que a comunicação a serviço da vida, ela envolve, nesse tempo de pandemia, a vida no sentido mais pleno, não somente a vida que está sendo preservada das pessoas que sobrevivem ao vírus, mas a vida que é feita de relacionamentos. Eu tenho encontrado constantemente aqui pela diocese, por toda a parte onde eu giro, pessoas que estão sendo afetadas na sua capacidade de viver plenamente, porque estão ou extremamente angustiadas, ou depressivas, ansiosas, ou, como me disse hoje alguém, numa cidade de 20 mil habitantes, até um pouco menos, e em 40 dias, 4 jovens se suicidaram. Então, de pessoas que chegam a esse limite, é tirar a própria vida porque não conseguem mais se encontrar, dar um sentido para a própria vida no meio de todo esse mundo de coisas que nós estamos vivendo num concentrado devido à pandemia que chegou para todos nós. Então, para mim, quando a gente fala em vida, eu quero olhar nesse vários aspectos, físico, emocional, espiritual, que tudo repercute na comunidade, no relacionamento, no estar junto, que agora também está muito limitado devido ao nosso distanciamento, mas que tudo isso tem a ver com uma vida plena, porque a vida ela tramita por meio de tudo isso. O seu áudio, irmã. Esse viver que o Dom Mário traz, professor Glauco, nessa perspectiva, enquanto formador de professores, enquanto acompanhante de processos pedagógicos e adolescentes, como é que se relaciona, ou como é que a vida se situa neste contexto? Bom, boa noite novamente. Eu penso que, né, a gente, observando a palavra comunicação, né, comunicação, ela só acontece com o outro e para o outro, né? Não há uma comunicação se eu estou sozinho, né? A comunicação ela é sempre feita pensando no interlocutor, pensando numa pessoa que vai dialogar comigo, né, a respeito de um determinado assunto.
Essa comunicação pode acontecer de modo audiovisual, como a gente está fazendo agora, ou pode acontecer através de uma manifestação artística, através da escrita, enfim, em N plataformas, né? E quando a gente pensa que comunicação eu necessariamente preciso do outro, né? Eu preciso desse interlocutor, então eu estou falando em diálogo, né? E o diálogo sincero, ele pressupõe respeito a essa outra pessoa que está desse outro lado, né, dessa comunicação. Então, quando eu me comunico, eu não penso somente em mim, mas eu penso no outro, né? Eu penso nesse outro que eu estou dialogando. E isso eu acho que é um ponto fundamental quando a gente pensa em comunicação para a vida, é pensar nesse respeito pelo outro, com quem eu me comunico, né, com quem eu dialogo, com quem eu construo esse processo comunicativo, né? E pensando da minha perspectiva, né, como coordenador pedagógico, eu trabalho ali diretamente com os professores e também com os alunos e com os pais dos alunos, né? Eu acho que o mais importante quando a gente pensa numa comunicação a serviço da vida é a gente primeiro ter esse respeito pelo outro, partindo do pressuposto que eu preciso ouvi-lo primeiro para depois falar, né? Então, a partir do momento que eu ouço o meu aluno, ouço o professor, ouço o pai, nessa escuta sincera, né, ouço e me coloco no lugar dele, eu posso, sim, aí estabelecer uma comunicação efetiva, uma comunicação para a vida, né? Não é uma comunicação autoritária, em que eu imponho a minha forma de enxergar o mundo, mas é uma comunicação que eu primeiro ouço a outra parte, para daí, a partir desse momento, estabelecer um diálogo. O seu áudio, irmã. Essa escuta ativa, né, da escuta que escuta e interage ao mesmo tempo. Professora Daniela, como que você percebe esses conceitos sobre vida, sobre comunicação, enquanto docente dos acadêmicos? Pronto. Levando um pouco em consideração o que o professor Glauco disse, né, que a comunicação, ela pressupõe, então, uma outra pessoa, um interlocutor para que ela de fato aconteça, e a partir disso, para que tenhamos, então, uma comunicação efetiva, o respeito, ele é primordial. Eu penso que a comunicação, dentro desse pensamento, a comunicação, ela para estar a serviço da vida, realmente, necessariamente, ela precisa ser uma comunicação construtiva, né? E pensando dessa maneira, enquanto construtiva e uma comunicação que promove a unidade, então, né? E não a divisão. Dentro desse pensamento, e enquanto professora, eu imagino que nós, eu, Glauco, enfim, e os outros professores, nós temos essa responsabilidade a respeito da consciência dessa nossa missão construtiva, né, para possibilitar, então, a esses alunos que se construam mesmo, que se entendam, que entendam o mundo, que tenham uma percepção de vida, e aí trazendo principalmente para a área da comunicação, que é a minha, nós somos, né, por essência, nós comunicadores, e principalmente os jornalistas, nós somos, por essência, contadores de histórias, né? E para que nós possamos contar as histórias de maneira respeitosa e construtiva, nós precisamos, então, ter essa consciência, né, do diálogo, da necessidade da escuta, da partilha, porque só entendendo, de fato, né, quais são o que aflige o outro, é que nós podemos, então, desenvolver a empatia, para daí sim contar uma história que seja construtiva, que seja, e que não promova, então, assim, a divisão. Mais ou menos, eu penso que a comunicação a serviço da vida, passando um pouquinho por essa área da docência, ela precisa ter
esse cuidado, né? Esses cuidados. Josmar, a partir da sua prática de jornalista, como que você percebe esses conceitos? Vou me dar o direito de deixar claro que sou menos erudito, assim, acho que entre todos, e vou falar bastante do cotidiano de um repórter diariamente, assim, na rua, que ouve essas histórias que são contadas pelas pessoas e que relatam as suas dificuldades, né? Esse cotidiano, que é muito a minha realidade, que é a dificuldade das pessoas de ter acesso a um posto de saúde, a um hospital, à escola, a rua que não funciona, o ônibus que não passa, o preço das coisas, o serviço público que é inoperante. E aí eu vejo assim, como esta vida que as pessoas têm o direito e merecem viver está privada em vários aspectos dela. E é nosso papel recolher, digamos assim, essas inquietações, essas frustrações, ou seja, a pessoa não está conseguindo ter a sua vida na plenitude. Por quê? Porque ela não consegue se deslocar para onde ela precisa. Se ela está com problema de saúde, ela não consegue ir no posto de saúde. A família dela padece de desemprego, de fome, ou seja, que vida assim, a sociedade está provendo para os seus iguais, né, para o seu conjunto. E aí eu acho que entra um papel nosso de jornalistas, comunicadores, ou seja, isso está sendo adequadamente relatado, isso está sendo adequadamente cobrado de quem precisa ser cobrado. Essas histórias que às vezes ficam sufocadas lá num canto de periferia, numa realidade longínqua, às vezes porque é desagradável que as pessoas conheçam aquela dificuldade, porque entristece, porque chateia, ela precisa vir à tona. E alguém precisa contar essas histórias. E é um desafio diário saber fazer isto, se solidarizar, ter empatia com essas histórias, ter empatia com essas situações, construir bons argumentos, construir narrativas fortes, que sensibilizem as pessoas e principalmente cobrem reações e soluções. Então, quando eu penso, né, na provocação que a irmã fez, afinal, do meu ponto de vista, o que é a vida? É o direito das pessoas poderem viverem a sua vida com dignidade, né? Eu começaria por aí. E essa sabedoria, essa capacidade da escuta atenta, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar junto ao Josmar, e o Josmar tem essa habilidade, Glauco, que você trazia e depois reafirmado pela professora Daniele, de escutar profundamente, fazer uma escuta atenta e depois transformar aquele conteúdo em algo comunicacional. Eu não era da área, não sou da área da comunicação, né? Mas ele fazia essa escuta atenta, saía, refletia e depois ele trazia uma devolutiva com uma comunicação significativa, que fosse adequada. Então, a importância desse ato de saber ouvir, né? De ouvir profundamente para ver as coisas com clareza, para ver os fatos como são. E aí nós podemos deparar com o nosso cenário atual, que de repente podem ter situações que sejam a favor da morte, as fake news, pode ter um pouco de verdade, e essa verdade ser manipulada. Eu posso usar a comunicação para diferentes interesses, né? Tanto para gerar vida, quanto para matar, né? Uma notícia, um relato, uma fala sobre alguém descontextualizada ou sem todo o portfólio, todo o contexto, eu posso estar prejudicando a vida dessa pessoa para sempre. Bom, diante desse cenário atual, o que temos a dizer do ponto de vista da fé, enfim, Dom Josemar?
Mas, Zenilde, citando ainda aquilo que o professor Glauco dizia, a mim preocupa imensamente o fato de que nós estamos entrando cada vez mais num acirramento de posições, polarizações. Nós tivemos aí as eleições americanas, que foi aquilo que todos nós sabemos, mas também um cenário fora dos Estados Unidos, um cenário que, de alguma forma, envolve boa parte da Europa, num posicionamento esquerda-direita e, evidentemente, aqui no Brasil, muito fortemente. Essa questão do diálogo, do respeito, porque tudo passa, eu não sei se tudo, mas quase tudo passa pelas redes sociais hoje, no mundo da comunicação. Claro, ainda as redes sociais pegaram no Brasil o viés do entretenimento, não tanto da formação de conteúdos, e quando a gente observa que a rede social, ela lê o meu perfil e me oferece conteúdos a partir do meu perfil, eu me pergunto, como que nós vamos fazer para vencer essa dicotomia, esse acirramento que cada vez está se tornando mais polarizado e gerando um discurso de ódio. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é tão forte ver isso nas redes sociais e ali as pessoas realmente colocam para fora tudo aquilo que talvez presencialmente não teriam coragem de fazer, mas colocam para fora de uma forma agressiva. Como que nós vamos fazer para que tenhamos uma comunicação a serviço da vida nesse aspecto? Dom Mário, e como é que fica a liberdade de expressão diante dessa consideração? São boas perguntas. nós olhamos o cenário e, evidentemente, que as novas gerações, cada vez mais com o celular, estão tomando conta e estamos vendo, né? É difícil dialogar, ou melhor, eu não diria que é difícil dialogar, é difícil de alguém entender o outro, porque o perfil, as redes sociais vão fazendo o meu perfil e vão me enchendo somente daquilo que eu já conheço, vão fortalecendo o meu pensamento, a minha forma de ver a vida, o meu ponto de vista, e automaticamente eu vou excluindo totalmente os outros. Eu vou fazer um exemplo. É interessante, eu estou do lado católico. Nas redes sociais não aparece nada, absolutamente nada para mim dos evangélicos. É como se não existissem. É impressionante como que isso fortalece um pensamento único. E aí, no confronto que eu vou ter durante a vida, no dia a dia, eu vou ter o confronto com o diferente, com aquele que tem um posicionamento não só diferente, mas às vezes contrário, de oposição direta ao meu, aí o ódio estoura. Não é só no trânsito, não é somente no mundo político, a gente vê até nos assuntos mais banais, as pessoas estão tomando posicionamento de grande ódio. Professor Glauco, como que você vê isso, reverbera isso no espaço educacional? Isso. Eu acho que o Dom Mário trouxe uma discussão importante, né? As redes sociais têm um papel fundamental nessa dificuldade de se estabelecer o diálogo, né? Por N motivos, mas eu penso também que muito do discurso de ódio que aparece nas redes sociais, ele sempre esteve aí. A rede social, ela potencializou e deu espaço e canal, né, para esses discursos de ódio. E como o Dom Mário bem salientou, né, você, dentro de uma rede social, através dos algoritmos, você se fecha na sua bolha,
na sua bolha de informações, na sua bolha de posições, e isso dificulta o contato com o diferente, né? O contato com o outro, com a outra posição. E a gente percebe isso já dentro da escola, né? Dentro da escola, às vezes, a gente tem alguns movimentos de pais ou movimentos mesmo dos alunos contrários a certos questionamentos ou discussões ou posições políticas até de professores, porque eles querem, muitas vezes, que apenas sejam apresentados, discutidos, né, e enfrentados apenas os assuntos que eles concordam, né? Então, o Escola Sem Partido é um exemplo, por exemplo, de um grupo que não busca o diálogo, né? Ele busca, o sem partido do Escola Sem Partido é sem o seu partido, né? Com o meu partido. Então, a escola, ela precisa ser um espaço de discussão, né? Um espaço em que tudo é trazido ali à tona para que essa construção seja feita em conjunto com os alunos, professores, e aí, a partir desse diálogo, dessa relação com o conhecimento, que se é construído, então, uma prática de tolerância, né? Tolerância com o outro, respeito com a diferença, com a posição, às vezes, que não é a minha. Então, isso é necessário ser construído já desde ali da base, né? Desde a escola, para que esse aluno possa sair da escola e ir para a sociedade, para a universidade, para o mercado de trabalho, tendo um outro entendimento sobre essas discussões, né? Sobre esses pontos de vista. Agora, eu queria trazer uma reflexão, vou filosofar um pouco aqui, né? Eu, como professor de história, não poderia deixar de contextualizar um pouco, né, para a gente poder entender esse mundo que a gente está vivendo, né? Quando a irmã Zenilde me convidou, né, para participar dessa discussão, desse tema, fui atrás aí de bibliografia, né, para poder embasar um pouco e refletir um pouco sobre essa temática. E queria trazer aí 3 documentos que eu acho que são fundamentais para essa discussão, que é a Laudato Si, a Carta de Clara e Francisco, né, e a Pedagogia da Esperança do Paulo Freire, né. A Laudato Si, ela tem um foco mais voltado ao meio ambiente, mas principalmente a partir do item 4, né, a deterioração da qualidade de vida humana e degradação social, ela discute temas que eu acho que são fundamentais para essa discussão da realidade atual. A Carta de Clara e Francisco, né, ela é claramente voltada a um questionamento do modelo econômico que nós temos e faz um pedido por uma economia com alma, né, que é um dos trechos da carta. E, por fim, a Pedagogia da Esperança do Paulo Freire, que eu acho que traz algumas iluminações, né, para esse momento e para a gente pensar uma comunicação voltada para a vida, né. Enfim, esses documentos, eles trazem no seu bordo, né, uma análise mais apurada dessa expressão que nós temos do capitalismo atual, que é o neoliberalismo, né? O neoliberalismo, ao meu ver, ele é a expressão mais violenta do capitalismo, né? Ele não é só um modelo econômico, mas ele é um novo ethos, podemos chamar assim. Ele é um conjunto de valores aí que conformam a identidade coletiva, né? E o neoliberalismo, ele acaba se inserindo em outras esferas da vida, que não só a econômica, mas nas relações sociais, nas escolhas, na relação com o transcendente, na forma como a igreja, inclusive, se relaciona com os fiéis, né, os valores morais e éticos. Só que tem a meu ver, assim, tem um grande problema nesse modelo, nessa expressão do capitalismo que a gente denominou de neoliberalismo, né? Ele é uma linguagem da desesperança, né? O neoliberalismo, ele traz uma falta de perspectiva, de sonho, ele é o fim do que se chamava, a gente costumava valorizar muito, que era a utopia, né? Porque o neoliberalismo, ele economiciza todas as esferas da vida, né? Tudo passa a ter um valor monetário, todas as relações passam a ser valoradas, né? Ou em reais, em dólares, ou em valores subjetivos, como status, performance, metas, né? E o problema de você economicizar as relações é que tudo isso torna a gente um pouco menos humanos, né? Todos nos tornamos menos humanos e mais máquinas produtivas, né? A gente acaba ficando mais autocentrado, mais egocêntrico,
a nossa vida é para bater meta, né, de performance, entregar resultado, as relações sociais se pautam, né, por esse balanço de ganhos e perdas. E nesse modelo não tem por que a gente perder tempo com utopia, sonhos, buscar alternativas, né, a tudo isso, porque perder tempo nesse modelo aí é produzir menos, é menor competitividade e é acabar sendo excluído do próprio sistema. Enfim, por que eu estou falando tudo isso sobre esse modelo neoliberal, né? Porque eu acho que ele reflete bastante na forma como a gente tem se relacionado e a gente tem se comunicado, né? E pensando na escola, que é o ambiente em que eu trabalho, né, e que eu convivo, a escola ela também acaba se neoliberalizando, né? Acaba virando uma escola pragmática, uma escola voltada para competição, para performance, né, resultado, meta, entrega, que valoriza mais o indivíduo do que o coletivo, mais a competição do que a cooperação, né? Mais vale um aluno eficiente, né, um aluno que tira nota e tal, do que um aluno que colabora, né, um aluno que coopera, que trabalha junto com os colegas, né? Enfim, não é uma escola que para a vida, né? Ela é uma escola para a morte. Essa é uma escola que é a escola que nós temos em muitos lugares, né? Principalmente a escola particular, mas é uma escola que não tem formado alunos, jovens, né, para a vida. E por isso que a gente tem uma série de casos de depressão, de ansiedade, de suicídio, porque falta essa perspectiva de vida, né, para esses jovens, falta essa perspectiva de futuro, né. Tudo que eu faço, a minha vida gira em torno de produzir metas e resultados, e entregar e tal. Isso não tem significado para a vida humana, né. E aí, só para fechar meu raciocínio, né, é onde eu queria trazer o Paulo Freire, quando no livro Pedagogia da Esperança, ele traz uma alternativa para isso, né. Então ele fala o seguinte, olha, contrário a essa pedagogia neoliberal, né, esse modelo neoliberal que nos rege, né, nesse momento, principalmente aí dos anos 80 para cá, nós precisamos ter um projeto político-pedagógico da escola, e, por que não, um projeto de comunicação voltado para a esperança, né? E ele fala, o Mário Sérgio Cortella também repete, né, a esperança não do verbo esperar, né, mas do verbo esperançar, a esperança que pressupõe sonho, que pressupõe utopia de um mundo transformado, né? Então é a ideia de que eu não sou objeto da história, mas que eu sou sujeito da história, que eu posso mudar esse mundo, né? Que eu posso analisar, conhecer as minhas amarras, as correntes que me aprisionam, e a partir daí eu posso transformar esse mundo, né? Usar o conhecimento que é produzido na escola para eu me transformar e transformar a minha comunidade, o meu bairro, a minha cidade, o meu país, e aí sim uma perspectiva de esperança, né? É uma perspectiva de vida e uma perspectiva que eu vá trabalhar com os meus pares, né? Eu vou trabalhar de forma coletiva para poder pensar no mundo melhor, né? Então é uma comunicação para a vida, uma educação para a vida. Eu acho que passa muito, pensando na atualidade, né, ela passa muito por a gente pensar uma pedagogia da esperança mesmo, né? E ir na contracorrente dessa pedagogia neoliberal, porque eu acho que grande parte dos problemas que temos hoje, e eu acho que a rede social ela está nesse meio, é justamente a gente querer economicizar todas as relações, né? Pautar tudo por como se tudo fosse um grande modelo de produção, como se tudo tivesse um certo valor, uma certa relação de produção, né? Eu acho que eu queria trazer essa reflexão, né? Que eu acho que é importante para a gente poder pensar nesse quesito de comunicação e de escola, né, que é a minha realidade aí para a vida. E até essa sua reflexão ilumina algumas práticas mesmo que você promove junto ao Instituto São José, por exemplo, Salesiano, né? E que, quem sabe, possa ser um momento de partilhar conosco as assembleias. No mundo onde, de repente, a gente vê relações tão verticalizadas, né, enquanto organizações, de que maneira gestar outras formas, fazer experiências de outras formas de se relacionar, de construir a educação, de produzir educação hoje,
nesse tempo mesmo líquido, né, ou gasoso, como já se passa uma geração, uma juventude que precisa aproveitar o máximo do tempo atual, porque não sabe o que será amanhã, se vai continuar a viver amanhã, não tem essa esperança, essa expectativa de vida. Esse tônus emocional para enfrentar as dificuldades, né? Nós vivemos num momento muito frágil, ao mesmo tempo muito sensível às causas, né? As grandes causas da ecologia, humanitárias, enfim, mas ao mesmo tempo uma fragilidade emocional muito grande, que a gente percebe a necessidade de que maneira, enquanto educação, enquanto famílias, enquanto igreja, enquanto sociedade, trabalharmos sim o tônus emocional pela resiliência, enfim, esses passar por situações difíceis sem precisar se desesperar, né? E esse verbo esperançar, acredito, de Paulo Freire, vem muito nessa perspectiva, né? Mesmo na situação difícil, mesmo nessas contradições, eu continuo vendo possibilidades, né? O que eu ainda não considerei dessa realidade, o que eu ainda preciso saber sobre isso, né? Enfim. Professora Daniele, como que você percebe esse cenário? Irmã, eu queria aproveitar, retomar um pouquinho da sua pergunta para o Dom Mário, quando a senhora fala da liberdade de expressão, né, nas redes sociais e tudo mais. Principalmente nas redes sociais, que é o que a gente vê hoje, assim, faz parte, obviamente, da vida de todo mundo de uma maneira muito viva. Opiniões são formadas a partir daquilo que se vê, né, nas redes sociais. Eu penso que a gente precisa ter clareza, né? O ideal seria que todos nós tivéssemos clareza de que a liberdade de expressão não me dá o direito de ser depreciativo com o outro, de ser destrutivo com o outro, de proliferar informações inverídicas, né? E a gente só consegue fazer isso, combater isso que a gente vê que acontece muito nas redes sociais, e quem promove, né, essas informações deturpadas, depreciativas e perigosas em muitos momentos, a gente só combate isso quando divulgamos, de fato, informações verídicas, né? Informações, fatos de verdade, né? Propriamente dito. E aí, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, do momento atual, do nosso contexto atual, né? De pandemia, de coronavírus, de Covid-19, um momento que foi, assim, muito... que colocou muito em evidência uma prática, né, uma área tão importante para a nossa vida, principalmente em sociedade, que é a pesquisa científica. Em muitos momentos ela foi colocada em xeque, né, por pessoas que, por N razões, não tinham interesse de que aquelas informações estudadas, comprovadas, né, enfim, viessem à tona e dessa maneira pudesse possibilitar melhorias para a nossa vida. Nesse momento, esse 1 ano de pandemia, no contexto do jornalismo, foi um avanço muito grande. Porque o que acontece? O jornalismo esse ano teve um papel muito importante na divulgação dessas informações. Trazendo um pouquinho para a minha área de formação e tudo mais, eu sou jornalista, tenho pós-graduação em educomunicação, e a minha dissertação de mestrado, ela falou sobre a importância, né, da popularização da ciência, né? Enfim, é exatamente essa palavra, popularização da ciência. Na perspectiva da educomunicação, a gente encontra o jornalismo científico, que ele tem essa missão, né, de divulgar as informações a partir da ciência e da tecnologia, com o intuito de popularizar essas informações acerca das descobertas científicas, com a intenção mesmo de que as pessoas se informem, de que as pessoas conheçam, né, tudo aquilo que
toda a inovação que está acontecendo e tudo mais. E aí, quando a gente fala de vacina, primeiro, né, começou lá com a sequenciamento genético do coronavírus, que nos permitiu, né, a partir dele, estudos, entender o que era o vírus, como que poderia ser combatido, e a partir daí, quais as vacinas, como, né, poderiam se desenvolver as vacinas e tudo mais. Teve esse papel importante, essa divulgação, e ainda assim, ainda agora, a gente vê, né, nas redes sociais informações completamente inverídicas sendo disseminadas a respeito disso, ainda que tenhamos estudos comprovados, científicos, né, de profissionais gabaritados, a gente ainda se depara com informações fake news, com informações deturpadas, com informações erradas sendo disseminadas nas redes sociais, e o discurso dessas pessoas, né, muitas vezes é embasado nisso. A minha liberdade de expressão, eu falo o que eu quiser, o que eu penso, não interessa o que o cientista descobriu, o que o cientista passou anos estudando, o que eu penso é dessa maneira, e a partir, né, da propagação dessa informação, né, dessa pessoa que não estudou e tudo mais, e que se apropria da liberdade de expressão, outras pessoas são contaminadas de maneira equivocada. Então, o nosso papel enquanto educador, enquanto comunicador, é justamente combater essas informações com informações verídicas e tentando cada vez mais, né, divulgar, combater, e é difícil de fato, né, Dom Mário falou a respeito de as redes sociais, os algoritmos da rede social, ele só apresenta para a gente, né, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente procura, informações relacionadas àquilo que a gente costuma procurar. Então, é difícil de fato. Se eu sou um negacionista, digamos, só vai chegar até mim pelas redes sociais, informações dentro daquele contexto com o qual eu estou acostumado a me relacionar. E aí as informações verdadeiras ou embasadas, elas não chegam até essas pessoas. Então, e aí a comunicação nesse sentido, ela deixa de ser construtiva, como eu disse no início, né? E deixa de ser a favor da vida, na realidade. Então, é um assunto complexo, e a liberdade de expressão nesse sentido, a gente precisa tomar muito cuidado. Como eu disse, a liberdade de expressão não me dá o direito, ou não dá o direito a ninguém de interferir negativamente na vida de outra pessoa, né? E uma liberdade de expressão que precisa levar em conta, né, a confiabilidade, a credibilidade, a ética, o compromisso que nós temos com os outros seres humanos. A minha liberdade termina quando começa o direito da outra pessoa. Então, de que maneira vencermos, né, esses comportamentos, não sei se é imediatista, mas, digamos assim, que precisamos pensar sobre isso, né? Precisamos pensar sobre essa questão do compromisso, daquilo que dizemos, daquilo que fazemos, e sobretudo porque isso reverbera num compromisso com a vida, com a nossa existência, como que está sendo o nosso viver, né? Como trazíamos aqui neste mundo, é um viver comprometido com essas questões, é um viver comprometido com a vida, não a vida só dos que pensam iguais a mim, né? Porque eu não sei como que vocês percebem também, mas a sensação que temos é que mesmo eu sabendo, mesmo tendo comprovação científica, mesmo assim eu continuo no meu ponto de vista, né? Então, de que maneira vencermos, passarmos, virarmos essa página, né? Josmar, a partir do seu lugar de fala, como que isso tudo reverbera? No cotidiano de fazer jornalismo, esse é um enfrentamento diário, assim, porque tudo isso que a gente ouve, né, no sentido de negar, de vestir a mentira com uma cara de tentar colocar uma cara de verdade numa mentira, faz parte um pouco do nosso cotidiano, de esclarecer. Parece que a gente está sempre tentando
desfazer algo que alguém vem fazendo, né? E que, por algum motivo, com muita facilidade se dissemina. Parece muito mais atrativo acreditar em algumas mentiras do que acreditar na verdade. Parece mais cômodo, parece mais legal, às vezes, a mentira, porque agrada, porque satisfaz. Então, esse radicalismo e essa violência, eu até chamaria assim, que se apresenta hoje em muitas pessoas, ela reflete-se numa atitude de agressão contra o jornalismo. Ou seja, na medida que nós estamos tentando, né, assim, no exemplo bem prático, na rua, produzindo reportagens, fazendo, entrevistando, circulando em alguns ambientes, o jornalista ele é agredido, porque ele é visto por algumas pessoas como alguém que quer desfazer uma crença que já estava sendo disseminada, né? Ou por não reforçar a tese de alguém, ou seja, se ela não concorda comigo, ele é meu inimigo. Então, ou a gente não há mais adversários de opiniões. Nós somos inimigos e eu quero a tua morte, eu quero acabar contigo. É o espírito que hoje a gente enfrenta, assim, e essa é uma dificuldade grande, né, de se fazer jornalismo, porque as pessoas não querem só te criticar, as pessoas não querem só expor o ponto de vista. Eu acho que tu está errado, eu acho que o trabalho que a tua emissora faz, eu acho que o trabalho que tu fez é errado, por isso. Não, ela quer bater em ti, ela quer causar um dano, ela quer te humilhar, ela quer acabar com a tua reputação. E aí entra essa violência de reputação também, né? A gente está falando de rede social, assim, quando o esforço coletivo de algum grupo interessado em terminar escolhe alguns alvos para metralhar, assim, e tentar acabar com a reputação. Agora, enquanto alguém falava, eu lembrei de uma frase assim, que me marcou no início de uma guerra dessas recentes, acredito que foi na época que os Estados Unidos invadiu o Iraque, assim, estava acompanhando aquela cobertura e um analista político falava ali assim, bom, agora é uma guerra, então agora é quem mente mais, ganha quem mente mais, né? E aí o professor Glauco provavelmente tem bastante embasamento para dizer, né, dessa questão histórica até de que a guerra é muito baseada em mentiras, né? A propaganda tentar enganar o seu inimigo e tentar fortalecer o ânimo do seu lado, mentindo para aniquilar o seu inimigo. E às vezes eu sinto que é um ambiente de guerra, não é um ambiente... que bom que fosse quando havia apenas assim oposição de divisões, né? A direita, a esquerda, porque as duas acreditavam ou acreditam ainda na sua verdade, seja ela distorcida ou parcial, aquela é a sua verdade, as pessoas defendiam a sua verdade, mas agora se fala, se prega e se defende e se divulga mentira. Então, quando tu enfrenta um ambiente como este, é algo que foge até a racionalidade, porque todo mundo tem um tio, um primo, um parente que coloca no seu grupo de WhatsApp uma mentira com a qual, às vezes, tu precisa muito docilmente e educadamente tentar convencê-lo de que ele está fazendo uma coisa errada, de que propagar aquilo vai fazer mal a alguém, de que se aquilo for se tornar uma realidade, aquilo é prejudicial ao mundo que se vive. Então, desmentir, enfrentar um ambiente de violência, não com as mesmas ferramentas, não também com a violência, mas com a verdade, com a educação, com a insistência e com
eu acho que com ternura, né? Eu acho que precisa enfrentar o ambiente de hostilidade com um ambiente leve, com um ambiente que cative e que mostre, mesmo que seja difícil, de que a verdade ela merece ser ouvida, de que ela merece ser de que ela precisa, né, ter o seu espaço e que ouvir a mentira, ouvir o que faz mal, o que destrói, vai prejudicar todo mundo. Me perdi um pouco no final agora, mas acho que é isso que eu precisava dizer. E vem muito de acordo ao Papa Francisco, ele vem trazendo essa ferramenta de possibilidades, né? Praticamente desde o início do seu papado, ele traz essas pistas de ação, criar pontes, olhar para o diferente como possibilidade de aprendizagem, o que eu posso aprender sobre isso, harmonizar as diferenças e não ser intolerante com o indiferente. Então, o Papa Francisco, ele por si só, uma pessoa que se comunica muito bem, né? E mantém os grandes conceitos da teologia, da antropologia, enfim, mas ele consegue se comunicar de forma fácil. Não só se comunica, como ele faz ações concretas que podem nos inspirar. Nessa mesma perspectiva, Dom Mário, pela mensagem que ele envia, pelo Dia das Comunicações, ele traz esse apelo, né, que a comunicação, ela precisa gastar a sola do sapato, né, precisa levantar da cadeirinha. Eu acho que é uma relação tão bonita, porque enquanto gestores, enquanto professores, enquanto em todos os lugares da sociedade, ele desafia isso. Para fazer uma boa escuta, você precisa ir ao encontro das pessoas, sair desse universo, de repente, da tentação de ficar simplesmente atrás da telinha ou na sala, no seu computador. Vai, se encontra com as pessoas, olhe para as pessoas, escute a realidade, veja a realidade, provoque um encontro e, a partir desse encontro, comunique o que aconteceu, né? É uma relação muito profunda que ele nos traz. Isso, o Papa Francisco, de fato, ele traz bastante novidades, porque ele vê o outro no sentido mais positivo possível que possa ter. Isso já é um ponto de partida espetacular. Depois, a cultura do encontro, que está junto de tudo aquilo que ele fala, essa forma de comunicar, não somente por palavras, mas também com gestos muito fortes. Isso é uma característica bastante grande do Papa Francisco. E eu lembro, irmã Zenilde, que o ano passado ele colocava para nós a questão da narrativa, a importância de buscar aquilo que alguém já dizia ali, as boas histórias, trazer e apresentar, porque o ser humano gosta de narrativa, a gente gosta de ouvir sobre a vida, de ver, de medir-se com aquilo que está sendo narrado. E isso é muito importante. Eu tenho feito a minha parte, de novo, né, do cantinho de onde estou, através de uma ação que vocês estão vendo aí no fundo, um barquinho, está escrito cada comunidade uma nova vocação. Então, já há 5 anos, nasceu uma iniciativa de rezar pelas vocações e trazer, através de narrativa, os testemunhos de pessoas que já responderam com o seu sim vocacional, as mais variadas vocações. Fazer isso em forma de narrativa, porque tem tão pouco. Quando a gente pede, agora eu falo de novo em ambiente católico, quando a gente pede para alguém, você poderia dar um testemunho, falar um depoimento, a pessoa logo parte para contar aquilo que chamam de milagre. Quer dizer, já sai do humano, do cotidiano, já extrapola, voa
perde o chão, perde a sola do sapato, como você dizia ali agora desse ano, a mensagem da comunicação do Papa, ele diz assim, né? Tocar o chão das pessoas, ir ao encontro das pessoas, explorar aquilo que é o cotidiano, assim como o Josmar exercita o seu jornalismo ali no contato com as pessoas, vivenciar com elas aquilo que elas vivem, porque nós não podemos fazer uma comunicação a partir de escrivania, a partir de colagens, de Ctrl+C, Ctrl+V, daquilo que a gente já vê circulando pelas redes sociais. Mas narrativas, mas vida, aquilo que a gente percebe que é o cotidiano do povo, isso tem que ser comunicado. Porque se a gente não comunica as coisas bonitas, esse olhar positivo do ser humano, a gente está deixando uma parte da comunicação ser omitida. Se nós não trazemos o positivo e não colocamos em realce, aquele positivo ele morre ali localmente, onde ele nasceu e desapareceu. Ao invés, quando ele é comunicado, ele é levado para outros cenários, propiciando outras formas de vida, gerando comunicação, gerando vida por onde vai. Então, nesse sentido, o Papa Francisco ele nos leva, de fato, ao encontro com o outro, sair de si, gastar a sola do sapato, buscar os fatos cotidianos, narrar isso num olhar positivo, numa antropologia que valorize o outro e não pegue só o enfoque do negativo, daquilo que está faltando, daquilo que talvez todos veem, mas aquilo que poucos estão vendo hoje, que poucos têm a sensibilidade de ver o positivo. Nesse sentido que eu gostaria de destacar o Papa Francisco. Essa conversão, né? Aquela conversão de carro mesmo, que a gente vai fazer, o carro está indo para esse caminho, vamos virar para o outro lado e ver o que se apresenta nesse novo trajeto, né? E o Papa Francisco tem um documento que ele lançou que se chama da Boa Notícia. Então, a boa notícia, o evangelho como uma boa notícia, mas assim, de que maneira nós somos boas notícias? De que maneira nós acordamos pela manhã, encontramos as pessoas e somos uma boa notícia? A nossa fala é uma boa notícia, a nossa escrita na rede social se torna uma boa notícia para quem ler. Aquela evidência que eu fiz de alguém, de algum fato, de algum momento, seja uma boa notícia, que conecte essa pessoa com o melhor que ela tem, né? E ela consiga, e ela amplie, enfim, possamos criar uma comunicação, um modo de ser relacional mais pautado pela esperança, né? Por esse modo de ver. Professor Glauco, quando você, lá no Instituto São José, você tem várias práticas, né? E tem o Salesianum, tem práticas, de repente, de pensarmos sobre as assembleias, as propostas que você tem nos sonhos. São sonhos reais que se faz e que os adolescentes, que a juventude, quando tem a proposta, também responde, né? Como é que você vê? Lá no colégio, a gente vem trabalhando há alguns anos para dar um enfoque que é muito positivo na pedagogia salesiana, que é o protagonismo das juventudes, né? Eu acho que é um termo interessante, que até a Base Nacional Curricular Comum traz, que é o conceito de juventudes. Então, nós não temos uma juventude única, mas nós temos várias expressões dos jovens, né? E a gente tem buscado criar alguns espaços, através de alguns projetos, para que eles possam se manifestar de diversas formas. Então, tem aquele jovem que é mais ligado à área de humanas, aquele que é mais ligado à área das ciências da natureza, das exatas. Então, a gente tem buscado aí expressões diferentes. No todo, a proposta é criar espaços em que eles possam se comunicar, né? Eles possam expressar aquilo que eles pensam, né? Pensando em adolescentes que estão nesse fervor de querer mostrar ao mundo aquilo que pensa, aquilo que anseia, né?
Então, a ideia é que, através desses vários projetos, os Saberes de ONU, que é uma simulação da ONU, mas também a Feira de Ciências, também a Semana Literária, e as assembleias de sala e de série, a proposta é a gente poder criar esses espaços de diálogo. Então, eu trago a minha perspectiva de mundo, o outro traz a perspectiva dele de mundo, a gente dialoga, e nesse diálogo a gente precisa construir algo coletivamente, né? Então, eu entender, eu posso não aceitar ou não concordar com a posição do outro, mas eu respeitar e saber que ele possui aquela posição por um histórico de vida, por um contexto de vida que ele construiu. E a partir daí a gente tentar encontrar denominadores comuns, né? Então, eu tentar encontrar na sua posição algo que a gente possa dialogar e a gente possa construir coletivamente. Então, acho que são propostas e espaços como esse que a gente precisa construir mais, não só na escola, né, mas acho que nas várias instituições e na sociedade como um todo. O Josmar estava relatando, né, um pouco essa vivência, né, a respeito da imprensa, né? Acho que a imprensa tem sido muitas vezes atacada, bem como a igreja também, por justamente, às vezes, mostrar uma realidade que as pessoas não querem ver, né? Um analista, um tempo atrás, colocou que o debate político, principalmente no Brasil, ele virou um grande fla-flu, né? Ou no Rio Grande, né, um grande Grenal. Então, assim, mais vale... Eu não quero saber a verdade, né? Eu quero que a minha posição vença. É um jogo. Então, mesmo que a minha posição esteja errada, que eu esteja redondamente errado, enganado, eu quero que a minha posição vença, porque isso aqui virou um embate. Então, deixou de ser um diálogo construtivo e passou a ser um embate em que só um lado pode vencer e o outro tem que perder necessariamente, né? Então, acho que a gente precisa retomar um pouco a ideia do diálogo, né? A gente precisa retomar um pouco essa construção do diálogo, entender o que é o diálogo e construir espaços para que esse diálogo possa florescer. E como é possível, né? Acreditar nessa possibilidade, embora em épocas que a gente aparentemente não vê possibilidades, mas tem muitas iniciativas de diálogo, de aproximação, de educação das sensibilidades, que permite esse reconhecimento, né? E é um reconhecimento, eu me reconheço para poder reconhecer o outro, né? Eu preciso fazer um movimento interno para dentro de mim, para que eu possa reconhecer no outro. Enfim, Daniele, como que você vê as práticas acadêmicas nessa perspectiva? Irmã, como eu havia comentado com vocês aqui no início da nossa fala, o nosso papel essencial enquanto jornalista, né, é contar histórias, né? A gente é uma arte pela qual a gente se apaixona mesmo, que é contar histórias. E as histórias a gente só consegue contá-las de uma maneira positiva, né, quando temos de fato interesse em ouvir, né, o outro, né, ouvi-lo desprendidos, né, de qualquer pré-julgamento, desprendidos de qualquer enfim, de qualquer concepção, né? Enfim, e para que assim a gente possa construir um diálogo de fato, né? Ouvir, é o que a gente está falando aqui o tempo todo, a prática do ouvir, da escuta, para que eu possa transmitir uma mensagem bacana. Eu tento, dentro no contexto da aula, né, com os meus alunos, o que eu tento dizer para eles, o que eu tento passar para eles enquanto cidadãos em processo de formação, né, para se tornarem jornalistas, que eles precisam justamente exercitar mais e mais e mais, e cada vez mais, justamente essa habilidade de ouvir o outro, né, dialogar, obviamente, partilhar suas histórias, mas principalmente ouvir os seus entrevistados, no caso, e a partir daí buscar outras histórias que complementem aquela informação, para que a gente construa, então, notícias, histórias, reportagens
as melhores possíveis, né? Não fantasiando nada, não, até porque não é esse o papel do jornalista. O papel do jornalista precisa se ater aos fatos. Mas o diálogo dentro da nossa profissão, ele é muito importante também. É a partir dele que a gente exerce o nosso trabalho de fato, e a partir daí, né, desse diálogo, da compreensão daquele fato que a gente está narrando, é que a gente pode fazer com que o jornalismo exerça o seu papel, que é o que eu acredito fundamental na sociedade, que é ser um instrumento, de fato, de transformação social. Eu penso que seja dessa maneira. Josmar Leite, suas considerações? Eu achei muito legal a senhora ter citado essa frase do Papa, que me faz voltar aqui a uma anotação que eu tinha feito para não esquecer, e ela vem muito a calhar, assim, né? Que é para a gente mirar em algo, assim, e nunca perder a perspectiva do humano. Eu tinha escrito assim, porque é fácil a gente mecanizar o nosso trabalho e acomodar-se em certas formas de fazer, porque hoje a informação, a gente vai ter acesso à informação, né? Então a gente pode muito bem produzir conteúdo jornalístico sentado na cadeira, né? E interagir com pessoas das mais diversas formas, via WhatsApp, videochamada, assim, eu consigo, é óbvio que eu consigo apurar, e até com rigor, com qualidade, jornalisticamente, sentado no ar-condicionado, óbvio que eu consigo. Mas que perspectiva humana a gente está colocando dentro deste conteúdo, né? Então, quando eu disse que tem que gastar sola de sapato, eu acho que ela é uma imagem perfeita para o jornalista, sabe? Que se ele não suar a camisa, que se ele não gastar a sua sola de sapato, se ele não passar calor, se ele não sentir mau cheiro, se ele não passar por muitos inconvenientes, a história vai estar incompleta. Então, eu tinha colocado assim que o jornalista ele precisa resistir a algumas tentações, né? Uma delas é essa da acomodação com a tecnologia, que ela nos é útil, muito útil, mas que ela poderá, com o tempo, gerar uma certa acomodação. A tentação das explicações fáceis, no sentido de dar crédito absoluto a algumas explicações de autoridades ou as manifestações de autoridades. Elas precisam ser dadas no sentido de que a autoridade se comunica com o público, e muitas vezes ela é feita por o nosso intermédio. O que uma autoridade tem a anunciar, ela tem que ser explicada, mas ela não é absoluta. Então, ela precisa ser questionada, ela precisa ser filtrada, e ela precisa ser contextualizada, né? A gente não pode aceitar as verdades oficiais das autoridades como verdades absolutas. E para fechar, assim, a gente tem um conceito que aprende muito cedo na faculdade, ou aprende assim no sentido de discute, que é o jornalismo como um sinônimo de isenção e imparcialidade. Essa é a palavra que estava quase fugindo. De imparcialidade. Eu acho que ela, levada ao extremo da interpretação, ela é equivocada. Porque eu acho que nós precisamos ser parciais. O jornalismo ele precisa ter lado.
ele precisa ter o lado do interesse público. E onde esse interesse público às vezes é uma tarefa difícil de identificar, mas este interesse da sociedade, ele precisa ser comprado, assim, é um jargão jornalístico, né? A gente compra a pauta, a gente se interessa pela pauta, a gente vai atrás da pauta. Então, onde está o interesse público? Onde está a mazela da minha cidade? Onde está a injustiça, a desigualdade? Este é o lado do jornalista, este é o lado da imprensa. Se isso vai custar um enfrentamento com uma autoridade, se isso vai custar um certo desgaste, bom, paciência, aí é uma escolha que temos que fazer. Ou ficamos do lado da relevância e do que realmente importa e do que realmente vai fazer diferença, ou nós seremos mais um, né, na multidão, talvez fazendo um trabalho respeitável, mas que não vai fazer diferença no contexto geral. Acho que você traz alguns pontos de ética, de valores, que, novamente, eles são princípios que depois a pessoa assume ou não assume. Eu fico pensando que um grande serviço da educação é conseguir gerar essa clareza e essa opção de valores, né? Da ética, da transparência, porque isso vai fazer com que eu me posicione enquanto pessoa diante de todas as situações. Eu não me posiciono por conveniência ou não me posiciono mas é pela vida que eu me posiciono. E para eu me posicionar diante da vida, a serviço, a favor da vida, que princípios, né? Que princípios, o que rege, que valores eu preciso compor. Com suas considerações finais, Dom Mário. As minhas considerações finais são que nós todos estamos envolvidos diretamente. Não tem como a gente se escapar, não tem como a gente dizer não me toca, porque constantemente nós somos chamados, somos colocados, somos jogados. Você não tem como dizer eu não quero escolher, porque o outro escolhe por você. Eu digo isso enquanto bispo, é impressionante. Tem situações que não é ficar em cima do muro, é que eu preferiria estar isento, porque quando eu tomo partido, ao ir para um lado, eu estou deixando o outro, mas não tem como, porque quando a gente faz isso, não escolher já é uma escolha. Então, todos nós estamos envolvidos e se trata de construir dia por dia essa comunicação com a base, o pé no chão, a partir da narrativa, fazendo brotar a vida em tantas situações, parece que onde nem existe mais, ou quando tudo parece jogar ao contrário, encontrar elementos de esperança, usando o verbo esperançar, fazer vir à tona aquilo que está escondido, parece ao olhar de muitos, mas que se a gente viu, precisa trazer à tona e levantar para a comunicação. Professor Glauco, suas considerações finais. Eu desapareci aqui de repente porque caiu a energia aqui e aí caiu a internet e tudo mais, mas já estou de volta. Primeiro eu queria agradecer o debate, o diálogo dessa noite, né, altíssimo nível. Agradecer a irmã Zenilde pelo convite, a Daniele, o Josmar, o Dom Mário. Acho que é muito bacana a gente poder ter esse espaço e poder conversar e poder debater ideias nesse nível, né, que a gente debateu essa noite. Eu queria terminar fazendo e relembrando um pouco a reflexão que eu fiz no começo, né? Então, acho que uma comunicação para a vida, ela pressupõe a gente retomar um pouco o conceito de diálogo, e diálogo pressupõe ir até o outro, e até a senhora citou o Papa Francisco, né? O Papa Francisco, ele é o outro, né? Porque ele é o primeiro Papa que não é italiano, que não é europeu, e que vem do fim do mundo, como ele mesmo coloca, né? A Argentina é conhecida como o fim do mundo, né?
Então, ele sabe como é estar nesse papel do outro, muitas vezes, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer esse movimento como comunicador, como religioso, como professor e assim por diante, de ir ao encontro desse outro, ouvir esse outro, se colocar no lugar desse outro e estabelecer ali um diálogo construtivo, né? Um diálogo em que eu entendo o lado do outro e eu compartilho a minha sabedoria, o outro compartilha a sabedoria dele e conjuntamente nós construímos uma sabedoria melhor, né? Eu acho que isso é uma proposta de esperança e é uma proposta construtiva para uma comunicação realmente voltada para a vida. Professora Daniele. Irmã, também aproveito, né, para agradecer a oportunidade dessa noite de diálogo, de escuta, de partilha acerca de um tema tão importante que é a comunicação, então, a serviço da vida, a gente entender cada vez mais que a comunicação, ela está aí para isso, né, para estar a serviço da vida, para ser construtiva, como o Glauco falou muito bem. Eu nem vou me prolongar muito nessas considerações, porque muito do que eu penso, Glauco já trouxe para a gente aqui como reflexão, e eu gostaria simplesmente de agradecer mesmo a oportunidade, foi muito, muito oportuno, muito enriquecedor, e parabenizar a todos pela qualidade do diálogo. Josmar. Para finalizar, eu vou usar uma imagem que foi citada em mais de um momento, da bolha da rede social com a qual a gente se acostumou, né, e que ela, de alguma maneira, ela é confortável e cômoda para a gente, né, porque nos coloca em contato confortável, suave, macio e agradável com aquelas pessoas que pensam da mesma maneira que nós. Se a gente pensar na vida real, antes até de rede social, a gente já via construção de bolhas, porque se a gente conviver somente com as mesmas pessoas e com as pessoas que pensam exatamente como nós, dificilmente vai haver enriquecimento, trocas, discordâncias, debates, né? Então, eu acho que parte de nós também, assim, é tentar furar essa bolha, nos aproximando dos diferentes, né? Nos aproximando daqueles que discordam de nós, nos aproximando daqueles que têm críticas. E eu acho que esta é uma forma rica de promover este diálogo que tão bem vocês citaram, né? Da necessidade de diálogo construtivo, de aproximar, mesmo que não haja convencimento de uma parte à outra, né, mas que haja compreensão, entendimento, convívio pacífico e construtivo, né? Nem todo mundo, e que bom que não seja assim, né, das pessoas pensarem sempre iguais, mas de forma respeitosa. Então, se a gente conseguisse romper um pouco desta bolha, contrariar os algoritmos da vida real para a gente poder viver de forma mais justa e harmoniosa. Muito obrigada, gratidão assim ao sim de cada um de vocês, que bom poder ter estado aqui com vocês essa noite, com esse debate que foi riquíssimo, a partir de ângulos diferentes, a partir de perspectivas diferentes, mas de grande contribuição. Eu acredito que esses são espaços que vão gerando fraternidade, vão gerando possibilidades de dizer assim, pensamos diferentes e o diferente, ele nos enriquece, né? Nessa perspectiva de que ficar com o nosso grupo ou criar ambientes onde a gente exclua os diferentes, a gente fica impossibilitado ao diálogo.
E a gente busca, quando a gente faz esse movimento, nós buscamos mais a nós próprios, a nossa imagem, do que o diferente, né? Então, fazer esse mergulho, esse apelo ao autoconhecimento e descobrir quais são esses grandes medos que estão por detrás de cada palavra violenta, de cada palavra excludente, de cada atitude excludente, né, que temos nas nossas relações cotidianas, pode nos favorecer e pode nos aproximar de outras possibilidades, de outros saberes. Então, gratidão, vamos deixar em aberto essas reflexões para que, de fato, o que mais precisamos saber sobre isso, diante desse cenário conturbado, quais opções, o que nós estamos compartilhamos, o que estamos curtindo, o que estamos reagindo nas redes sociais, né? E o que nós estamos reagindo tem a ver conosco mesmo, com a nossa história, ou é de fato com aquilo que nós estamos expressando num espaço digital, público, ou enfim, de repente nos proporcionarmos algumas reflexões, algumas possibilidades de questionamentos, para que, oxalá, venham outras novas possibilidades. Gratidão a todos, a toda. Dani, obrigada. Foi muito bom ter estado com vocês. Boa noite.